Olá pessoal, bem-vindos! Vamos mergulhar fundo no universo da mineração de dados. Pensem nisso aqui como uma aula direto ao ponto, onde a gente vai transformar um oceano de informações brutas em conhecimento de verdade. Aquele que pode mudar o jogo de qualquer negócio. Mas afinal, por que todo esse alvoroço em cima de dados? É simples. Mineração de dados não é só sobre tecnologia, é sobre descobrir valor. É como as empresas encontram segredos que já estão lá, escondidos nos próprios dados. Segredos que ajudam a resolver problemas, a prever o que vem por aí e, claro, a melhorar os resultados. É literalmente uma caça ao tesouro na era digital. E para guiar nossa expedição, preparei este roteiro. A gente começa entendendo o que é o tesouro e o mapa para achá-lo, o tal do KDD. Depois vamos preparar o terreno, aprender uma técnica de escavação, ver uma ferramenta em ação e, por fim, refletir sobre a responsabilidade que vem com todo esse poder. Vamos lá. Bom, toda jornada séria precisa de um mapa, não é mesmo? No nosso mundo, esse mapa se chama KDD, Knowledge Discovery in Databases, ou Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados. É ele que vai dar estrutura para a nossa busca por insights. Ok, vamos para a definição de livro. Repare numa palavrinha-chave aqui, não trivial. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é um simples apertar de botão. É um processo de investigação, sabe, interativo, cíclico, onde o especialista vai atrás do ouro, aquela informação útil que ninguém tinha visto antes. E aqui está um ponto que causa uma confusão danada. KDD e mineração de dados não são a mesma coisa. Pensem no KDD como a expedição completa, desde planejar a rota, arrumar os equipamentos, até analisar o que foi encontrado. Já a mineração de dados é o ato de escavar em si. É a hora que os algoritmos entram em campo para achar os padrões. É a parte central, o coração do processo, mas ainda é uma parte do todo. E este fluxo mostra isso perfeitamente. O processo KDD tem 3 grandes momentos. Primeiro, o pré-processamento. A gente limpa e arruma a casa. Depois, a mineração de dados, onde a mágica acontece. E, por fim, o pós-processamento, onde a gente interpreta o que achou. É um ciclo que não para, de constante aprendizado e ajuste. Certo, agora vamos falar da etapa que muita gente negligencia, mas que, na minha experiência de anos, é onde os projetos são vencidos ou perdidos, a preparação dos dados. Anotem e memorizem este princípio. GIGO, em inglês, Garbage In, Garbage Out, ou seja, lixo para dentro, lixo para fora. Se os dados que alimentam o modelo são ruins, incompletos, inconsistentes, cheios de ruído, o resultado vai ser, invariavelmente, lixo. Não existe algoritmo mágico que transforme dados ruins em ouro. A qualidade da saída depende totalmente da qualidade da entrada. E essa preparação se divide em algumas tarefas-chave. A limpeza, que é como consertar os defeitos dos dados, a integração, para juntar informações de vários lugares, a redução, para a gente focar no que realmente importa, sem excesso de bagagem, e a transformação, que deixa tudo no formato certo para os algoritmos poderem trabalhar. Cada passo desses é um tijolo na construção de uma base sólida. Parte essencial dessa preparação é entender com que tipo de material estamos trabalhando. Nossos dados podem descrever qualidades, como cor ou cidade, ou podem ser números, e mesmo dentro disso existem subdivisões. Por que isso é tão importante? Porque o tipo de dado define exatamente quais técnicas de análise a gente pode usar. É um conceito básico, eu sei, mas que faz toda a diferença aqui. Com o terreno limpo e preparado, finalmente podemos começar a cavar. E vamos explorar uma das técnicas mais famosas e, sinceramente, mais intuitivas que existem, as regras de associação. O objetivo aqui é bem direto, encontrar relações do tipo, se alguém leva A, então também leva B. O exemplo clássico que todo mundo conhece é o da cesta de compras. Queremos descobrir quais produtos são frequentemente comprados juntos. O foco é na relação entre os itens, tipo pão e manteiga, não na relação entre os compradores. E o algoritmo mais famoso para essa tarefa é, sem dúvida, o a priori. Ele nasceu de um problema super prático. Os supermercados queriam entender o que as pessoas compravam para organizar melhor as prateleiras e criar promoções mais inteligentes. Ele é muito eficiente em achar esses grupos de itens que aparecem juntos com frequência, que são a base para a gente criar as tais regras de associação. Muito bem, teoria é fundamental, mas nada substitui colocar a mão na massa, certo? Vamos ver como aplicar isso usando uma ferramenta acadêmica excelente e, o melhor de tudo, gratuita. Esse aqui é o Weka. É uma ferramenta sensacional para quem está aprendendo, porque tem uma interface gráfica que permite usar algoritmos super complexos sem precisar escrever uma linha de código.
A gente vai usar o modo Explorer para a nossa demonstração. Mas antes de começar, um detalhe técnico. O Weka fala uma língua específica. Ele usa um formato de arquivo chamado ARFF. É basicamente um arquivo de texto, bem simples, com cabeçalho que descreve cada coluna dos dados e depois os dados em si. Entender essa estrutura é o primeiro passo. O processo dentro do Weka é bem passo a passo. Primeiro, a gente carrega o arquivo ARF. Segundo, avisamos que, para essa análise, não temos um atributo classe. Terceiro, vamos para a aba Associate, que é onde ficam os algoritmos de associação. Quarto, configuramos os detalhes do a priori. E por último, é só clicar em Start e deixar o Weka fazer o trabalho pesado, mostrando todas as regras que ele encontrou. E olhem só que interessante este detalhe na interface. A primeira aba se chama Preprocess. A própria ferramenta nos lembra daquela nossa lição. Antes de qualquer outra coisa, a primeira etapa é sempre preparar os dados. É um lembrete para nunca pular essa fase. E assim a gente fecha o nosso ciclo. Partimos de dados brutos e chegamos em conhecimento que pode gerar ação. Vimos como extrair poder da informação. Mas é fundamental lembrar que todo grande poder vem com uma grande responsabilidade. Se fosse para resumir nossa aula em 3 lições principais, seriam estas. Primeira, lembrem-se que a mineração é uma peça de um quebra-cabeça maior chamado KDD. Segunda, e talvez a mais importante de todas, a preparação dos dados é soberana. Lixo para dentro, lixo para fora, sempre. E terceira, hoje em dia, ferramentas como o Weka colocam essa tecnologia ao alcance de todos. Para terminar, quero deixar uma reflexão. Descobrir que quem compra fralda também compra cerveja é um insight de negócio inofensivo. Mas e quando os padrões que a gente descobre envolvem informações pessoais, de saúde, de comportamento, a nossa capacidade técnica precisa obrigatoriamente andar de mãos dadas com a responsabilidade ética. Pensem sobre isso.